O que é a felicidade pra você? Sair com os amigos, ir jantar com a família, comer docinhos gostosos ou ler um livro que você gosta muito? A real é que isso não é algo nem um pouquinho fácil de se responder, ainda mais quando você é só uma criança ainda. Mata Onaji Yume Ome Teita ou Eu Tive Aquele Mesmo Sonho Outra Vez é um mangá sobre isso, sobre o que é a felicidade. Koyanagi Nanoka é uma garota que adora ler e escrever e é muito inteligente para sua idade. E por causa disso, a Nanoka é um pouquinho convencida e tem um ar de superioridade em relação aos outros coleguinhas, o que faz eles terem uma certa antipatia e não gostarem muito dela. Por causa disso, a Nanoka não tem muitos amigos na escola, só dois garotos que ela conversa de vez em quando, o Ogiwara-kun, que é um menino que também gosta de ler igual ela, e o Kiryu-kun, que senta do lado dela e adora desenhar. Os pais da Nanoka também são muito ocupados, então ela passa uma grande quantidade de tempo sozinha, presa com os próprios pensamentos. Quando um dia a Nanoka recebe uma tarefa da professora perguntando sobre o que é a felicidade, isso deixa ela muito pensativa e com muita dificuldade para descobrir o que é a felicidade. Então, ao longo desse mangá, ela vai conversar com três mulheres sobre esse tema para tentar encontrar a própria resposta para essa pergunta. Elas são a Minami-san, uma garota um pouco mais velha que a Nanoka, a Skunk-san, uma mulher adulta, e a Oba-chan, uma velhinha que faz docinhos para ela de vez em quando. É uma premissa bem interessante, mas o que faz esse mangá ser tão especial? Vamos falar primeiro sobre a Minami-san. Quando a Nanoka tá caminhando sozinha e encontra um prédio meio abandonado, ela decide entrar. Subindo as escadas até o telhado, ela se encontra pela primeira vez com a Minami-san. A primeira impressão que a Minami passa assusta um pouco a Nanoka, afinal ela é uma garota que sofre de depressão e se automutila. E olha como a Nanoka é considerativa com a situação da menina, muito empática, né? A Minami é uma garota que, embora ela esconda, ela compartilha a mesma paixão da Nanoka, escrever. Então, por mais que elas sejam pessoas muito diferentes, essa vontade de escrever cria uma conexão entre elas. Quando a Nanoka pergunta para Minami o que é a felicidade, ela responde que não sabe nada sobre isso, afinal ela perdeu os pais num acidente há um tempo atrás. O que deixou ela nesse estado foi que quando os pais faleceram, a Minami estava brigada com eles, então ela nem teve a chance de poder se despedir dos pais, e isso tomou conta dela depois do acidente. Ela não consegue se perdoar por isso. O fato dela ficar nesse prédio abandonado sozinha é um paralelo muito legal com isso. Esse prédio representa toda a solidão no coração dela. Num outro dia, quando a Nanoka vai conversar com ela de novo, ela conta pra Minami que também brigou com os pais. Deixa eu contextualizar um pouquinho pra vocês entenderem. A professora da Nanoka falou que os pais dos alunos seriam convidados para assistir essa apresentação sobre a felicidade, e a Nanoka ficou muito feliz com isso, afinal ela adora os pais dela. Mas quando a mãe dela diz que eles não poderão ir porque surgiu uma viagem de negócios para eles irem, a Nanoka fica muito triste e fala umas coisas bem desagradáveis para a mãe dela. E quando ela conta isso para Minami, especialmente a parte deles não poderem ir por causa da viagem, a Minami, que parecia tão fria e distante na conversa delas, mostra uma expressão de espanto real pela primeira vez. Desesperada, a Minami pede pelo amor de Deus que a Nanoka faça as pazes com os pais. A Nanoka diz que não quer, mas a Minami fala que se ela não fizer, isso pode ser algo pelo qual ela se arrependa profundamente até o fim da vida. Esse é o maior arrependimento da Minami. Tudo que ela queria era poder voltar no tempo e ter se desculpado com os pais dela antes do acidente. Então, quando a Nanoka aceita pedir desculpa para os pais dela, a Minami se emociona muito e dá um sorriso pela primeira vez. No dia da apresentação na escola, a Nanoka, mesmo tendo feito as pazes com os pais, ainda tá bem triste que eles não vão poder ir. Então, quando eles chegam de surpresa na escola dizendo que saíram mais cedo do trabalho só pra poder ver ela, a Nanoka entende que uma das definições de felicidade é poder ter o seu pai e a sua mãe presenciando um momento especial seu. No dia seguinte, quando a Nanoka volta pro prédio para agradecer a Minami, ela encontra algo meio estranho. O prédio parece que está sendo interditado e vai ser demolido por estar com perigo de desmoronar. Ela fala então para os funcionários lá para poderem avisar uma menina que chama Minami-san que a Nanoka vai estar numa casa ali pertinho caso ela passe por lá. Mas, depois daquele dia, ela nunca mais viu a Minami-san. A outra pessoa que a Nanoka conversa é a Skunk-san. Segundo a própria Nanoka, a Skunk é alguém que vende a própria juventude como trabalho. Ou seja, ela tem a famosa profissão mais antiga do mundo, igual o próprio nome dela já diz. Por mais que ela pareça uma mulher confiante e muito inteligente, ela é alguém que lida com um passado traumático e de autodestruição. Para eu poder explicar a relação dela com a Nanoka, eu preciso contar uma coisa que aconteceu na história nesse meio tempo. Num dia, quando a Skunk pede para a Nanoka ir comprar uma melancia para elas comerem no mercado, ela vê um homem tentando roubar e sendo preso pela polícia nesse mercado. Esse homem é o pai do Kiryu-kun, aquele amigo da Nanoka que gosta de desenhar.
E isso obviamente fez o Kiryu sofrer muito bullying dos colegas na escola, num ponto em que ele até para de ir pra escola. Por tentar defender o Kiryu e com aquele jeitão soberbo da Nanoka, ela também passa a ser excluída pelos colegas, mas ela não liga muito pra isso no começo, afinal ela é mais inteligente que todos eles e não compensa ter amizade com gente assim. A pedido da professora, a Nanoka vai até a casa do Kiryu pra tentar convencer ele a voltar pra escola, mas quando ela chama ele de covarde por não querer enfrentar a situação, ele diz que de todos, ela é quem ele mais odeia e isso deixa a Nanoka muito triste. E ela aparece então chorando na casa da Skunk, que consola ela e tem uma conversa muito legal com ela. A Skunk conta então que ela era como a Nanoka, ela lia muito e se achava inteligente, no ponto de pensar que todo mundo em volta dela era estúpido e isso fazia os outros se afastarem dela. Mas estava tudo bem com isso, afinal ela não gostava deles mesmo. Com o passar do tempo, ela cresceu e percebeu que ela não tinha mais nada nem ninguém ao lado dela. Isso fez ela agir de forma imprudente com o próprio corpo e que ela ingerisse substâncias muito perigosas que faziam muito mal. E como ela precisava arrumar dinheiro para sobreviver, ela usou seu corpo para poder fazer isso. No dia que ela estava decidida a acabar com tudo, foi aí que aconteceu. Numa tarde chuvosa, uma garotinha carregando um gatinho machucado apareceu na porta dela. E aí, de repente, os dias começaram a se tornar mais divertidos. Na época, a Skunk não tinha ninguém para poder dizer para ela que ela estava arruinando a própria vida, então ela quer que a Nanoka mude o jeito dela e que ela veja seus coleguinhas na escola de outro jeito, para ela não acabar igual a ela. Assim como a Nanoka, a Skunk também tinha o sonho de ser escritora, mas ela acabou desistindo, afinal ela não tinha ninguém para ler o que ela escreve. Quando elas voltam a conversar sobre o Kiryu e a Nanoka menciona o nome dele pela primeira vez, a Skunk fica em choque. Ela também aproveita para perguntar se o nome da menininha é Nanoka, afinal ela nunca tinha perguntado o nome dela e quando ela diz que sim, a Skunk fala que finalmente entendeu o que era tudo aquilo. E então ela pede desculpa pelo que ela se tornou e por tudo que ela deixou fazerem com ela. Depois dessa conversa, a Nanoka finalmente faz as pazes com o Kiryu-kun e faz ele voltar para a escola e parece que o Kiryu conseguiu descobrir que a felicidade para ele é ter uma amiga que gosta dos desenhos dele. Quando a Nanoka passa de novo na casa da Skunk para agradecer os conselhos, quem abre a porta é um outro homem que ela nunca viu. Ela acha que ele é algum namorado dela e que eles estão fazendo algum tipo de pegadinha com ela, mas ele diz que não, que nunca teve alguém chamado Skunk-san que morava ali. E depois desse dia, a Nanoka nunca mais viu a Skunk-san. A terceira das moças que ela conversa é uma velhinha que ela chama de Oba-chan. Diferente das outras, por ser mais velha, ela é alguém que já sabe o que é a felicidade. A vovó tem uma pintura gigante que ela diz que foi feita por um amigo dela e por algum motivo fala que a Nanoka tem o poder de ver o futuro. Quando a Nanoka conta pra ela que também tem um amigo que desenha e mostra um desenho dele pra ela, ela parece ficar muito feliz. Conforme a Nanoka vai visitando ela, a vovó parece que vai ficando cada vez mais cansada e ela passa a maior parte do tempo deitada na cama ou dormindo. Como ela não tinha mais a Minami nem a Skunk pra conversar, tudo que restava pra Nanoka era ou ir conversar com o Kiryu ou com a vovozinha. Numa das visitas, a vovó parece mais animada que o normal e disse que amanhã era o grande dia da apresentação da Nanoka sobre a felicidade. A Nanoka pede então para que a vovó conte um pouquinho de como foi a sua vida para ela até aqui. E ela conta então que houve um tempo em que ela não tinha nenhum amigo e houve outro que ela não pediu perdão por coisas que ela deveria ter pedido. Como também um em que ela pensou em acabar com a própria vida, mas que não, ela não fez isso. Uma pessoa preciosa conseguiu ficar ao lado dela e foi assim que ela conseguiu viver uma vida cheia de felicidade. Quando ela pergunta então se a Nanoka finalmente entendeu o que é a felicidade, ela repassa nas suas memórias tudo que experienciou nesse meio tempo e finalmente encontra a resposta. Quando elas se despedem, a vovozinha volta a dormir e a Nanoka vira as costas e do nada a casa desaparece. Mas, depois desse dia, a Nanoka nunca mais viu a vovozinha. Depois que passou a tão esperada apresentação, a Nanoka sente uma sensação estranha e, com o toque do despertador, uma mulher adulta acorda. E ela disse que teve aquele mesmo sonho outra vez. Recentemente, ela anda tendo muitos sonhos sobre a época em que era criança e de como ela conversava com algumas mulheres nessa época. Como ela queria ser como a Minami, ela ainda escreve em cadernos de papel. Como ela queria ser como a Skunk, ela mora numa casa com a mesma cor que a dela. E como ela queria ser como a vovó, ela tá aprendendo a fazer docinhos. Enquanto ela se arruma para um encontro, ela reflete sobre algumas coisas, tipo o que significava Skunk e como no dia que ela pediu desculpa pros pais e convenceu eles a irem na apresentação e não viajarem, um avião tinha caído. A Nanoka finalmente entendeu o que a vovó quis dizer quando falou que ela tinha o poder de ver o futuro. Afinal, todas elas salvaram a Nanoka e a Nanoka também salvou todas elas. Quando ela finalmente chega no encontro, quem tá lá esperando é o Kiryu-kun, com uma pintura igualzinha que a vovó tinha pendurada na casa dela. E é assim que termina essa história.
O que torna esse mangá tão especial é a forma que ele dá as respostas para a pergunta principal que ele levanta de o que é a felicidade. Cada uma das personagens tem uma resposta própria para isso. Para Minami, por exemplo, é poder reescrever a história e ter a chance de pedir desculpa para quem você ama. Para Skunk é compartilhar momentos doces e felizes com as pessoas que a gente ama. E para vovó, poder alcançar o que se tem hoje enquanto tudo brilha com esperança. O Yoru Sumino, que é o autor do livro ou do mangá, é conhecido por trazer vários questionamentos assim nas suas obras. Tem a mais famosa dele que talvez você conheça, que é o Eu Quero Comer Seu Pâncreas, como ele fala naquilo sobre como encontrar sentido e amor numa vida que já sabe que vai acabar. E o questionamento desse mangá, que é definir o que é a felicidade, é algo muito difícil e cabe pessoalmente a cada um encontrar a própria resposta. Você com certeza percebeu ao decorrer do vídeo que as moças que a Nanoka conversava eram versões futuras dela e eram o que ela podia ter se tornado se ela continuasse vivendo do jeito que ela estava. Brigada com os pais, se achando esperta, sendo arrogante e sendo presunçosa com os outros. Quando teve aquela revelação no final, naquela parte que tem um avião que tinha caído no dia que os pais dela foram na apresentação e era pra eles estarem nesse avião, era pra eles terem morrido, e isso só não aconteceu por causa daquela conversa dela com a Minami que fez ela pedir desculpa, foi a primeira vez que eu chorei lendo um livro, a primeira vez que eu chorei só vendo palavra, vamos dizer assim. E eu falo isso de só palavra porque eu conheci essa história com a novel pela primeira vez e vi o mangá só agora pra fazer esse vídeo. Eu tive aquele mesmo sonho outra vez, me pegou muito mais que Eu Quero Comer Seu Pâncreas, e por mais que Pâncreas seja uma história definitivamente mais triste, mais emotiva, essa conseguiu me emocionar um pouco mais. Mas rapaziada, era isso então pra esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve aí no canal e tchau! Até hoje ainda penso na Natália toda vez que alguém pergunta por que o vulgo é Nabru. Achei que parecia meio óbvio, amiga, eu sinto sua falta e boto fé que pra sempre eu vou sentir. Foi a